Nós vamos caminhar para a nossa mensagem. Estamos aí seguindo com a nossa série chamada Encorajados, né? Segundo momento dessa série. E nós vamos continuar estudando o Novo Testamento. Estamos agora nas cartas de Pedro. O apóstolo Pedro escreveu 2 cartas, 1ª e 2ª Pedro. Nós vamos passar por elas nessa noite juntos e vamos caminhar com esses ensinamentos da palavra do Senhor para as nossas vidas, para que a gente possa aprender e aplicar na nossa maneira de viver, e a palavra de Deus possa de fato fazer diferença no meu e no seu coração. E é precioso demais quando a gente pode aprender, entender e aplicar a palavra do Senhor, viver o que ela ensina de forma prática, né? Pedro, como a gente já iniciou na quarta-feira, quem acompanhou o culto de quarta-feira já ouviu a gente comentando isso. Pedro escreveu essa carta para aquelas tribos, para as pessoas que eram do povo e que, por conta da perseguição de Roma, logo depois ali, o livro de Atos vai mostrar isso, né? A perseguição chega logo depois do Pentecostes ali, e aí a igreja começa a crescer, e então os romanos começam a perseguir a igreja, e eles se espalham fugindo disso. Então Pedro escreve para essas tribos que estavam dispersas, né, em vários pontos. No capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 da primeira carta de Pedro, você vai ver quais são essas cidades, esses locais para qual ele escreve, claro, com certeza para muitos outros, né? Mas interessante olhar para essa carta e a gente compreender o que ela ensina para nós. Ela ensina coisas importantes da maneira como aqueles cristãos que estavam dispersos deveriam observar a sua vida, deveriam observar a sua maneira de viver, deveriam observar de como eles precisariam continuar a estar comprometidos com a sua fé em Jesus. E é isso que nós vamos falar hoje, né? O tema para essa mensagem, a partir desse olhar para essas 2 cartas de Pedro, é comprometidos com o reino. Como eu e você precisamos viver com esse compromisso com o reino. E nós vamos usar um versículo-chave que vai abrir esse nosso tempo, mas também nós vamos usar ele no final para aplicar de maneira completa. E nós vamos olhar aqui 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, um texto muito conhecido, vai ser projetado aí para você. Ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque vamos ter um tempo agora de ouvir a tua voz. Então fala com clareza aos nossos ouvidos, ao nosso coração, que nenhum tipo de ruído possa atrapalhar, nenhum tipo de preocupação possa tirar a nossa atenção, mas que nós possamos focar naquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Então, haja com liberdade no nosso coração, no nosso meio nessa noite. Assim nos colocamos nas tuas mãos e o fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós precisamos olhar e compreender esse termo, né, de estar comprometido com o reino. E esse verbo comprometer, ele precisa ser usado e aplicado de maneira bem correta. Ele pode ser um verbo pronominal que pode significar obrigar-se por um compromisso, ou seja, eu me comprometo com um acordo que eu fiz com o Fernando. A gente combinou alguma coisa, então eu tenho um compromisso com o Fernando, porque nós temos algo acordado. Mas ele também, como sendo transitivo e indireto, ele tem uma aplicação que é dar em penhor moral, ou empenhar-se, ou hipotecar. Ou seja, eu estou me comprometendo completamente com uma missão que eu tenho que fazer, ou um compromisso que eu assumi, mas eu me entrego por inteiro a isso. E é nesse sentido que essa palavra, nos comprometer com o reino, que eu queria que nós usássemos. De maneira que a nossa caminhada de fé fosse desenvolvida de tal forma, né, que nós precisamos dar a nossa vida como penhor moral para cumprir nossa missão e nosso compromisso com o reino de Deus. Você está disposto a isso? Você já compreendeu que o aceitar Jesus e o viver a vida por Jesus é você ter um compromisso
de vida, e você entregar, de certa forma, como a sua vida fosse um penhor, fosse aquilo que fosse validar, né? Dado como garantia do seu compromisso com o reino. Interessante a gente olhar isso, e nós vamos passar por essa carta, ou essas duas cartas de Pedro, e aplicarmos desta maneira, como é o meu e o seu compromisso diante do reino, diante do que Jesus fez por nós, diante da nossa missão, enquanto estivermos aqui na terra, da nossa missão enquanto peregrinos aqui. Nós já vimos que a nossa pátria é pátria celestial. Nós já vimos que uma vez que entregamos nossa vida para Jesus, nós estamos no mundo, mas agora não somos mais do mundo. Nós somos de Cristo e vamos reinar com Ele, mas nós precisamos passar por essa trajetória terrena, enquanto Ele não vem, enquanto Ele não nos chama para junto dEle. E o primeiro ponto, a primeira lição, a primeira aplicação que nós vamos extrair nessa noite, a partir desse texto de 1 e 2 Pedro, é que quem é comprometido com o reino, vive pela prática do conhecimento e não pela ignorância. 1 Pedro 1, 13 e 14 diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Ou seja, quando nós não entendíamos, não compreendíamos o que Jesus fez, a gente vivia na ignorância sem conhecer, sem ter entendimento, mas uma vez que fomos alcançados por Jesus, agora nós não vivemos mais na ignorância. Nós temos o conhecimento, e esse conhecimento precisa produzir uma ação prática, que mexe tanto conosco, a ponto de fato, confirmar o nosso compromisso com esse Jesus. Mas, infelizmente, temos vivido muitos dias de ignorância, mesmo dentro do povo de Deus. Pessoas que vivem uma fé frágil, uma fé condicionada, não uma fé real, verdadeira, mas uma fé que se movimenta conforme as circunstâncias, uma fé que acaba sendo abalada, uma fé de quem parece que ainda vive na ignorância, que não compreendeu de fato o que Jesus fez, e não trouxe para si, não vive pela conquista que Jesus tomou na cruz. Participamos agora da ceia, celebramos essa liberdade que temos, mas muitas vezes vivemos aprisionados, vivemos de maneira ignorante, com falta de conhecimento, falta de entendimento. Interessante que o texto vai dizer assim, olha, estejam com a mente preparada. Existe uma ação minha e sua de compreensão, porque o Senhor fez a mim e a você, e Ele nos fez seres inteligentes, não é verdade? Com o que nos difere dos animais? O fato de nós pensarmos. Uma vez eu ouvi um professor dizendo assim, cachorro pensa, ele perguntou, cachorro pensa? Aí ele falou, não, cachorro pensa. O que cachorro faz, ele não pensa no que pensa. Ele não raciocina. Quem já viu animal de rua sabe. Quem tem animalzinho preso dentro de casa e soltar na rua, primeiro o carro que passar, passa por cima, não é verdade? Mas quando você vê cachorro solto na rua aí, que já aprendeu, o cachorro não cruza a rua de qualquer jeito, não é verdade? Por quê? Ele entendeu o instinto dele, mas eu e você não. Eu e você somos capazes de pensar e de refletir naquilo que pensamos, naquilo que vem à nossa mente, de compreender, de processar isso. Por isso o apóstolo diz, e a palavra de Deus diz através do apóstolo, dizendo, portanto estejam com a mente preparada, ou seja, observe o que você está aprendendo, reflita no que você está aprendendo, reflita no que a palavra de Deus está te dizendo. Não no que o fulano, o cicrano disse, não no que aquele pregador disse, não no que aquele podcast falou, na palavra de Deus. Reflita nela, tenha a mente preparada. O interessante é que o refletir com essa mente preparada, disposta a usar essa inteligência que Deus deu a mim e a você, ela produz uma ação.
Estejam com a mente preparada, prontos para ação. Ou seja, estar comprometido com o reino, viver a prática do conhecimento, me tira da ignorância e me faz ser ativo no reino. Não aquele conhecimento que eu guardo para mim, já compreendi, agora fecho lá, me tranco em casa, não. Eu preciso agora compreender o que esse Senhor que me salvou, que me regenerou, espera que eu faça. Eu preciso estar pronto para a ação. E estar pronto para a ação é estar o quê? Preparado, de fato pronto. Se você tiver que fazer uma viagem, você tem que preparar para isso, não é? Ninguém simplesmente vai fazer uma viagem, como recentemente meu irmão saiu daqui de Campo Grande, de Curitiba para ir para Campo Grande, 1.100 quilômetros. Não dá para ele simplesmente pegar o carro como está e sair. Ele tem que checar se está tudo certo com os freios, se tem óleo, se tem água, encher o tanque. Tem que estar preparado. Eu e você também precisamos estar preparados para a ação do que o Espírito Santo precisa produzir na minha vida e na sua vida. Nós temos que estar preparados a partir desse conhecimento. Como você está se preparando para agir segundo a vontade de Deus? Como você está se preparando para agir segundo o compromisso que você tem com o reino de Deus? Precisamos estar preparados. E aí ele diz, olha, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Pare de fantasiar coisas. Pare de ficar imaginando coisas, de ficar sonhando com coisas que não vão acontecer. Pé no chão, usa a sua cabeça, usa a sua inteligência. É isso que o texto está dizendo. Sejam sóbrios. Não tomem decisões e ações irresponsáveis. Você tem capacidade de compreender isso e abra seu coração para o Espírito Santo testificar no seu coração para isso. Não haja como alguém que não tem domínio da sua mente. Por isso que ele usa essa expressão, seja sóbrio. Quando você toma algum tipo de entorpecente ou de bebida alcoólica ou qualquer coisa que mexe com você, a sua cabeça fica vulnerável, não é verdade? Você não consegue mais controlar direito. Por isso ele usa essa expressão, seja sóbrio. Não se deixe contaminar ou não se deixe influenciar por nada que vai tirar essa sobriedade de você. Você precisa estar pronto para agir. E a continuação diz que, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Nós precisamos ser, de fato, obedientes ao Senhor. Obedientes ao que Ele diz para a gente. Obedientes à palavra. Por isso que muitos, às vezes, se perdem. Por isso que muitos, às vezes, não estão prontos, não estão com a mente preparada, porque não obedecem o que a palavra de Deus diz. Como filhos obedientes, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Se você for obediente ao Senhor, obediente à palavra do Senhor, o que antigamente fazia você tomar decisões precipitadas, hoje não vai fazer mais. O que antigamente moldava a sua maneira de agir, as suas atitudes e reações, hoje não vão te influenciar mais. Porque você não vai mais ser moldado pelo desejo de outrora, quando vivia na ignorância. Mas tem uma segunda lição importante, que a gente consegue extrair para estar comprometido com o reino, é que quem é comprometido com o reino, santifica Cristo como Senhor. Capítulo 3, verso 14 e 15 diz assim, todavia, mesmo que venham a sofrer por praticarem a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Mesmo que você esteja sofrendo injustiças, e se você olhar para trás ali, os capítulos, continuação do capítulo 1, capítulo 2, você vai observar Pedro dando as orientações e explicando como deveria ser o comportamento daquele povo, como deveria ser o comportamento dos relacionamentos daquele povo, do povo de Deus. Mas aí ele diz, olha, e se esse
comportamentos, essas atitudes que você está fazendo por você ser comprometido com o reino, pode estar causando algum tipo de resistência ou de sofrimento, não tenham problema, não tenham preocupação com isso, porque vocês estão fazendo aquilo que agrada a Deus, vocês estão praticando a justiça. Mas essa dica dele é: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Infelizmente, muitos de nós insistem em viver a vida cristã tendo Cristo apenas como Salvador. E é verdade, Ele é nosso Salvador, não é verdade? Mas Ele precisa ser mais do que o seu Salvador. Ele precisa ser Senhor da sua vida. Ele precisa controlar a sua vida. Você precisa submeter a sua vontade à vontade dEle. Por isso que o apóstolo está dizendo: olha, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Ou seja, não deixe que a sua vontade simplesmente flua, não tome decisões baseadas simplesmente no seu querer, no seu achismo, naquilo que você acha que pode ser melhor. Se submeta a Cristo como Senhor, o Espírito Santo vai mostrar para você o que você tem que fazer, e aí você vai agir segundo a direção dEle, como tendo Cristo como Senhor, fazendo aquilo que Ele espera que você faça, não o que você acha que tem que fazer. Porque assim você vai estar preparado para responder a qualquer um que lhe pedir a razão da esperança que há em você. Como é importante olhar para essa atitude, nessa decisão de estarmos comprometidos com o reino. Como é importante eu e você termos esse Senhor Jesus Cristo, ter o Senhor Jesus Cristo como guia das nossas vidas, ter esse comportamento. Qual foi a última vez que, para tomar uma decisão, você baixou a sua cabeça, dobrou seus joelhos, você orou e aguardou ter uma direção do Senhor? Porque muitas vezes a gente faz isso, dobra o joelho, ora, levanta e fala assim: agora eu vou tomar minha decisão. Estou errado? Não é verdade? A gente não tem paciência de esperar. Se nós temos Cristo como Senhor, significa que nós somos servos, escravos dEle. Escravo não tem vontade própria. Escravo aguarda a ordem do seu Senhor. Servo aguarda a ordem do seu Senhor. Lá no seu trabalho você não faz o que você quer na hora que você quer. Você precisa fazer de acordo com o cronograma que foi combinado lá, porque o chefe precisa mandar e liberar, não é verdade? É assim que a gente precisa viver, tendo Cristo como Senhor. E aí nós vamos estar preparados para responder a qualquer pessoa que pedir para nós a razão da nossa esperança. Mas a pergunta é: você de fato vive com esperança? Que esperança rege a sua vida, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista da eternidade? Quando alguém questiona você, ou pergunta sobre sua fé, ou pergunta por que você está agindo da maneira como você age, ou tomando as decisões da maneira que você toma, você está pronto para responder que é isso, você faz isso e toma essas decisões porque você é discípulo de Jesus, e você tem esperança naquilo que Ele prometeu para você? Qual foi a última vez que você testificou da sua esperança? Qual foi a última vez que você praticou justiça, mesmo quando tudo parece injusto perto de você? Quando você deu evidência dessa esperança que brota dentro de você? Ter compromisso com o reino nem sempre será, na expressão que a gente usa, um mar de rosas. Nem sempre será fácil. Nem sempre será agradável do ponto de vista humano. Porque muitas vezes nós vamos ter que fazer isso. Praticar a justiça, mesmo quando tudo ao redor parece ser injusto, inclusive conosco mesmo. Praticar o bem, mesmo quando todo mundo deseja o nosso mal. Fazer aquilo que é correto, mesmo quando ninguém faz. Isso é estar preparado para responder à razão da esperança.
Puxa, mas todo mundo leva o que sobrou ali sei lá, daquela reunião, ou todo mundo leva as folhas de papel e leva as canetas do escritório. Ou todo mundo fica com esse troco aqui mesmo, não tem problema. Você age dessa maneira? Se você age assim, você não está pronto para responder a razão da sua esperança, porque você vive ainda no tempo da ignorância, no tempo que você ainda não tinha Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus traz para nós. Sabe, quando você precisa tratar com carinho e respeitar, mesmo quando você não recebe esse mesmo tipo de tratamento. Mesmo quando há um descaso, mesmo quando há maltratos atingindo você, você vai agir com carinho. Porque você tem um compromisso de apresentar para as pessoas a razão da esperança que é Jesus Cristo dentro de você. Você tem um compromisso com esse Senhor. Você tem um compromisso como cidadão do céu e não mais cidadão da terra. Você tem um compromisso com o reino de Deus e não mais com a sua própria vida. E sabe, nós precisamos santificar a Cristo como Senhor, porque isso nos mantém alertas para estar preparados para isso tudo. Versículo 8 e 9 do capítulo 5 diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Santificar a Cristo como Senhor precisa nos manter alertas e vigilantes, olhando e percebendo que tudo o que a gente faz está sendo observado. Deus vê todas as coisas, não é verdade? Mas Satanás também vê. Satanás também tem os seus anjos espalhados aí ao seu redor, procurando uma brecha para pegar você. Naquele momento que você vai escorregar, ele está preparado, pronto, para atacar, como um leão procurando a quem possa devorar. Quem já viu aquelas cenas, daquele canal que parece coisa de animal, Discovery, eu acho que é. Já viu? Cena de um leão se aproximando, normalmente é a leoa que caça, né? Mas se aproximando, e ela vai pegar quem naquele rebanho? O mais fraco. Vai pegar o que corre menos. Vai pegar o que está mais franzininho. Não é verdade? E ele já vai de olho. A hora que ele avança, o bando todo vai embora, quem sobra? O que está fraco. Sabe, eu e você precisamos estar alertas e vigilantes, tendo Cristo como Senhor, porque senão você vai enfraquecer na fé. E a hora que Satanás se movimentar, você não vai ter condição de resistir e de fugir. Você vai ser presa fácil para ele. Por isso que nós precisamos ser fortes, sóbrios, vigilantes, tendo Cristo como Senhor. E aí nós vamos conseguir resistir. E veja, quem precisa resistir sou eu e você. Não é Deus que vai resistir por você. Você precisa estar tão completo, tão comprometido com o reino, vivendo essa plenitude do Senhor em você, que você vai poder resistir pela força dele em você. Mas a ação de resistir é sua. Não é o Espírito Santo que resiste por você. Você precisa permanecer firme na fé, e aí você vai ter condição de resistir a Satanás. Porque essas coisas que afligem a mim e a você, não são exclusividade sua, sabia? Olha para o lado assim, olha para a pessoa do lado, né? Ela está sofrendo que nem você sofre. Ela passa pelas mesmas lutas que você passa. Todo mundo passa. Eu e você não somos mais nem menos privilegiados nisso. Ou nem mais nem menos atacados. Somos todos iguais. Mas a diferença está em quem nós vamos colocar como Senhor das nossas vidas. Como nós vamos manter essa sobriedade e manter o olhar vigilante. Manter a atitude vigilante, manter o meu compromisso com o reino. Sabe, ser sóbrio, estar preparado, estar alerta, é não se deixar movimentar por essas situações que acontecem.
o versículo 7 diz para a gente assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Você tem lançado sobre o Senhor, sobre Jesus, que vai ser o Senhor da sua vida, toda a sua ansiedade? Cabe de novo aquela explicação, né? Aquela ilustração. Ou você ajoelha, ora, levanta e vai tomar a sua decisão. Já orei? Não. Precisa lançar sobre o Senhor. E lançar é deixar. Lançar é colocar ali e soltar, não ficar com uma cordinha amarrada. É lançar, é se desfazer de fato. Falar: Senhor, essa ansiedade está nas tuas mãos, eu vou prosseguir. Confiando que o Senhor vai cuidar. Porque a tua palavra diz isso. Não é porque o pastor Wellington pregou lá e falou, não, porque a tua palavra diz isso. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. E eu vou me apropriar da tua palavra. E vou viver dela. Vou viver aplicando ela no meu coração. Mas tem uma terceira lição que a gente pode aprender nessas duas cartas de Pedro. E nós vamos entrar agora na segunda carta de Pedro. 2 Pedro 1, do versículo 3 a 8, diz assim: seu divino poder, não falei ainda o que é, né? Que é, quem é comprometido com o reino é operante e produtivo. Capítulo 1 de 2 Pedro, a partir do versículo 3, diz assim: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se, de novo ação com você e comigo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo sejam inoperantes e improdutivos. Se essas qualidades existirem e estiverem o quê? Crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e produtivos. Ou seja, estar comprometido com o reino é ser alguém que está operante, ativo e produtivo. Interessante observar essa frase, porque essas qualidades não podem simplesmente existir, mas elas têm que estar sendo crescendo, elas têm que estar sendo cultivadas dentro de você. Uma vez que você tem essas qualidades, você precisa alimentar e retroalimentar e adubar e fazer com que ela continue crescendo, porque se você não fizer isso, vai morrer. Vai deixar de ser operante e produtivo. Interessante a gente olhar para esse texto e entender que ser comprometido com o reino, por meio de Jesus Cristo, nos torna participantes da natureza divina. Isso é interessante porque a gente pode compreender que através de Cristo nós já podemos experimentar um pouco de Deus vivendo em nós e podemos compreender um pouquinho melhor essa natureza de Deus, como Ele opera em todas as coisas e opera em nós e através de nós. Nós não vamos ser deuses, não é isso que o texto diz, mas nós vamos ser participantes da natureza divina, compreender o que Deus espera de nós. Isso vai fazer com que a gente se comprometa. Interessante essa ação de empenhar, ou de nos empenhar para acrescentar atitudes à nossa fé. E a gente vai compreender isso. Interessante que nós temos que acrescentar à nossa fé a virtude. Interessante que virtude não é simplesmente algo bom.
A palavra grega que está ali é arete, e quer dizer excelência moral, ou seja, acrescente à sua fé uma excelência moral, uma moral ilibada, uma moral correta, completa. Não simplesmente ser bonzinho, virtude aqui não tem a ver com ser bonzinho, tem a ver com essa excelência moral. Acrescente à sua fé a excelência moral, ou seja, se comporte moralmente de maneira digna. Você crê em Jesus? Então seja moralmente correto em tudo que você faz. É isso que o texto diz. E acrescente então a essa excelência moral o conhecimento, ou seja, não apenas um conhecimento cognitivo, mas algo que vai te levar a praticar corretamente aquilo que o Senhor espera de você. Conhecimento que vai gerar em você a capacidade de não se amoldar ao padrão do mundo, aprender mais e praticar mais. Isso me faz comprometido com o reino, e eu vou acrescentar à minha fé, então, essa excelência moral, esse conhecimento, acrescentar ainda mais domínio próprio. Lembra lá do fruto do Espírito? Algumas dessas qualidades, essas virtudes, a gente vê lá. Domínio próprio. Quem é comprometido com o reino não faz qualquer coisa de qualquer jeito, em qualquer lugar. Quem é comprometido com o reino não age impulsivamente. Quem é comprometido com o reino pensa antes de falar. Quem é comprometido com o reino ouve antes de falar. A gente aprendeu em Tiago. Você está pronto para ouvir e tardio para falar. Domínio próprio. Quem é comprometido com o reino tem perseverança, não desiste. Não se abala com as situações do dia a dia, porque sabe e depositou a sua expectativa e toda a sua ansiedade aos pés de Cristo. Quem é comprometido com o reino acrescenta à sua fé, além disso tudo, piedade. E piedade aqui não é ter dó, não é ter compaixão. Piedade aqui tem a ver com temor, com devoção a Deus. Saber e reconhecer quem Deus é e quem eu sou. E quem é esse Deus todo-poderoso que age na minha vida e na sua vida. E aí, acrescentar a piedade, ou seja, essa devoção a Deus, a fraternidade, e aí nós já aprendemos, algumas vezes sobre os termos gregos do amor, e essa fraternidade tem a ver com o amor filéu, com esse amor fraterno, esse amor de cumplicidade, de companheirismo, e acrescentar a esse amor que nos une, que produz comunhão entre nós, acrescentar o amor. E aí sim, o amor ágape, o amor de Deus. E é isso que o texto traz. Eu e você precisamos ser comprometidos com o reino, de maneira operante e produtiva, acrescentando essas virtudes, essas qualidades à nossa fé. O reforço de não ser uma fé morta. O reforço de não ser uma fé inoperante, mas uma fé que de fato se compromete, que está disposto a fazer aquilo que precisa ser feito, porque assumiu um compromisso moral com o Senhor, um compromisso moral com a sua fé, um compromisso moral com oferecer o seu corpo por completo ao Senhor. Interessante que essa certeza e a verdade que as Escrituras apresentam para nós, elas são validadas pela própria Escritura. Tudo isso que a gente apresenta, e Pedro reforça isso, nós precisamos fazer tudo isso comprometidos com essa palavra que é a palavra de Deus. É ela que precisa produzir esse sentimento, essa sensação, essa convicção de compromisso com o reino. 2 Pedro 2, 1, 19 e 21. O texto vai dizer assim para a gente: assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O
Porque você precisa se comprometer com essa palavra, que é palavra de Deus para você. E a gente sabe, e a gente compreende isso, porque a palavra testifica, e o Espírito Santo testifica no meu e no seu coração. O que você precisa fazer para ser compromissado com o reino de Deus é ter um compromisso fiel com essa palavra. De conhecer, de entender, de aplicar, de praticar todos os dias da sua vida. Em todas as circunstâncias, em todas as situações. Isso vai demonstrar compromisso real com o reino. Isso vai demonstrar compromisso real com Jesus Cristo, que além de Salvador, é Senhor da minha e da sua vida. A segunda carta de Pedro vai continuar e vai falar sobre cuidado com os falsos mestres, com os falsos ensinos, e vai falar do dia do Senhor que está vindo, que tem que estar preparado para esse grande dia que vai acontecer. Mas nós vamos ficar focados nesses 3 ensinamentos que nós tivemos aqui. Meu desafio é que você leia e releia, assim como eu fiz semana passada para você ler Tiago e reler Tiago, você leia e releia 1 e 2 Pedro. São poucos capítulos. E deixe essa palavra ministrar no seu coração. Deixe essa palavra transformar a sua vida. Produzir esse compromisso que precisa. Compromisso pelo viver prático e pela prática do conhecimento da palavra e não pela ignorância. Não mais viver por aquele tempo que eu não conhecia. Mas saber que tudo que eu já aprendi eu preciso colocar em prática. Porque senão não vai servir para nada para você. Se você conhecer e não praticar, de que adianta? Então, assuma esse compromisso de viver pela palavra, de santificar Cristo como Senhor no seu coração e de ter uma atitude operante e produtiva diante do Rei e do Reino. São 3 decisões que eu quero compartilhar com você. Nesses 3 pontos. E a primeira é, você decide se comprometer em conhecer mais e praticar a palavra? Segunda, você decide em santificar Cristo como Senhor no seu coração? E você decide ser mais participativo e produtivo na obra do Senhor? A pergunta é, você deseja isso? Não é assim, eu vou orar e o Espírito Santo vai me mover. Não, você deseja isso? Porque se você desejar, a sua oração vai ter efeito. Se você não desejar, vão ser palavras ao vento. Porque o seu coração tem que estar moldado, movido, transformado, direcionado para isso. É verdade. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence, mas a ação de decidir mudar é sua. Ele mostra para você o seu erro. Ele apresenta para você o seu pecado. E a ação de deixar e de parar de pecar e de tomar um novo rumo é minha e sua. Essa é o conceito da palavra conversão. Quando eu digo que eu me converti a Jesus, eu estava indo na direção do mundo. Me deparo com essa palavra. O Espírito Santo me convence do pecado, da justiça, do juízo. Eu tomo a decisão de dizer assim, eu quero isso para mim. E eu me movo na direção de Cristo agora, não mais do mundo. O mundo vai ficar para trás. Essa é o conceito de conversão, de mudar de rumo. Você já tomou essa decisão? Quero convidar você a baixar a sua cabeça, a fechar seus olhos. Convidar você a refletir nessas decisões que você está sendo incentivado a tomar. Decisões que precisam partir de você. Assim como a gente entendeu que precisa ter uma ação nossa de nos empenhar para acrescentar atitudes à nossa fé, você precisa se empenhar para permitir que essa palavra produza transformação na sua vida. Você precisa decidir de fato se você vai ser só um conhecedor ou um praticante dessa palavra, pelo seu compromisso com o reino. Você precisa decidir de fato que Jesus vai ser santificado no seu coração como Senhor, como aquele que controla a sua vida, e não mais como simplesmente o seu Salvador. Mas você vai também decidir que
que o resultado dessa prática da palavra, de ter Jesus como Salvador e Senhor no seu coração, vai fazer com que você seja mais participativo, produtivo, operante na obra do Senhor. Não vai mais ser apenas aquele que senta na cadeira para assistir o culto. Mas eu vou começar a perguntar, onde é que precisa de mim para servir? Onde é que eu vou poder me colocar à disposição para servir ao Rei e ao Reino? Servindo a sua igreja, servindo aos irmãos, servindo uns aos outros. Qual é o seu compromisso com o Senhor, com o Rei e com o Reino?